Olá pessoal, meu nome é Adriano, sou estudante de Engenharia Civil e na aula de hoje veremos um pouco mais sobre a hidráulica dos orifícios. Começaremos pela definição. Orifícios são aberturas de perímetro fechado, pela qual o líquido em repouso ou movimento escoa, em virtude da energia potencial e ou cinética que possui. A energia potencial está relacionada com o nível de água acima do orifício e a energia cinética está relacionada com o movimento das águas. Classificação dos orifícios. Os orifícios podem ser classificados de acordo com forma geométrica. Os orifícios podem ser circulares, retangulares, triangulares, dentre outras formas. Orientação. Os orifícios podem ser verticais, horizontais ou inclinadas em relação ao plano do nível da água. E tamanho. Os orifícios podem ser de pequenas ou grandes dimensões. Na aula de hoje veremos um pouco mais sobre os orifícios de pequenas dimensões. Para um orifício ser considerado de pequenas dimensões, duas condições devem ser atendidas. A primeira é que o diâmetro do orifício deve ser menor que 1/3 da altura da água. Ou seja, se um reservatório tem 1 metro de água acima do orifício, o maior diâmetro aceitável para esse orifício deverá ser de 30 centímetros aproximadamente. Além disso, a espessura da parede do reservatório deve ser menor que metade do diâmetro do orifício. Ou seja, se o diâmetro do orifício é de 30 cm, a máxima espessura da parede do reservatório deverá ser de 15 cm. Atendidas essas duas condições, podemos partir para o cálculo da vazão de escoamento desse orifício. Vazão de descarga. A vazão de descarga em orifícios é dada por Q, que é a vazão, é o produto entre o coeficiente de descarga CD, área do orifício A e velocidade de escoamento V. O coeficiente de descarga CD e a velocidade de escoamento V serão discutidos nos próximos slides. Coeficiente de descarga. O coeficiente de descarga leva em consideração os efeitos da contração, CC, e atrito, CV, da água no orifício. Os efeitos de contração e atrito, CC e CV, tendem a diminuir a vazão teórica calculada pela equação de Bernoulli. Por isso, temos que o coeficiente de descarga CD é um coeficiente de minoração, pois tende a tornar os valores teóricos da vazão em valores mais próximos da realidade. Por isso, o coeficiente CD sempre vai ser menor que 1. O coeficiente de contração, CC, considera a diminuição da área do jato de água na saída do orifício. Ou seja, quando a água sai do orifício, a área da seção da água tende a ser um pouco menor que a área do orifício, principalmente devido a forças de inércia que tentam comprimir a água. Dessa forma, o coeficiente de contração é igual à área da seção contraída do jato de água dividido pela área total do orifício. O coeficiente de velocidade, CV, considera os efeitos de atrito do jato de água na saída do orifício e nas paredes do recipiente. Ou seja, há uma certa perda de velocidade devido ao atrito tanto nas paredes quanto na saída do orifício. Dessa forma, temos que o coeficiente de velocidade vai ser a velocidade real de escoamento do jato de água dividido pela velocidade teórica calculada pela equação de Bernoulli. Velocidade de escoamento. Podemos encontrar a velocidade de escoamento do orifício utilizando a equação de Bernoulli. Neste caso, utilizaremos a equação de Bernoulli entre os pontos C no reservatório A e o ponto D exterior ao reservatório, no caso, ponto B. Além disso, consideraremos como plano horizontal de referência a linha tracejada que passa pelo centro do orifício. Dessa forma, temos a energia em C deverá ser igual à energia em D. Para a energia em C, temos a carga de pressão, que é dada pela pressão no reservatório A, dividido pelo peso específico da água, o gama. A carga cinética, dada pela velocidade em C ao quadrado, dividido pela 2 vezes a aceleração da gravidade. E a carga por nível da água, que é a soma entre ZC e HC, que é o nível da água acima do plano horizontal de referência que a gente adotou. ZC mais HC, que é igual a H. Para o ponto B, ou exterior ao reservatório, temos a pressão em B, dividido pelo peso específico da água, a carga por pressão. Temos também a carga cinética, que é a velocidade em D ao quadrado sobre 2G, e a carga por nível de água. Como a gente considerou o plano horizontal de referência no centro do orifício,
essa carga será nula. Isolando a velocidade em d ao quadrado, que é o que a gente quer, temos que a velocidade de escoamento Vd vai ser raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade mais o nível da água, considerando o plano horizontal de referência até o nível da água do reservatório A velocidade em C ao quadrado, mais a diferença de pressão dividido pelo peso específico da água. A gente pode adotar algumas hipóteses simplificadoras para simplificar a equação anterior. A primeira é: se o recipiente e o orifício estiverem abertos para a atmosfera terrestre, PA e PB serão iguais a zero, pois estarão sob a mesma pressão. Além disso, se o recipiente for de grandes dimensões, a velocidade em C vai ser praticamente nula. Dessa forma, a gente pode cancelar esse termo e esse termo e ficamos com velocidade em D vai ser raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a diferença entre os níveis da água no reservatório e na saída do orifício. Para essa equação, a gente também considerou como hipótese simplificadora a desconsideração da perda de carga no orifício. Com as simplificações feitas anteriormente e aplicando os coeficientes corretivos CC e CV, temos que a vazão de descarga será que a vazão vai ser o produto entre o coeficiente de descarga CV, a área do orifício A e a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o H, que é a diferença entre a cota do nível da água e a cota do orifício. Orifícios afogados. Se a saída do orifício for para um recipiente com o mesmo líquido, tem-se o chamado orifício afogado. Neste caso, temos dois reservatórios, A e B, onde o reservatório B também está contido com água, até uma altura de água H2. Para esse caso, consideraremos as mesmas hipóteses simplificadoras e o mesmo plano horizontal de referência, que é do centro do orifício. Dessa forma, a equação da vazão para esse caso vai sofrer uma pequena alteração. O H da equação anterior vai ser a diferença entre o H1, que é a altura de água do plano horizontal de referência até o nível de água 1 do reservatório A, menos o H2, que é a altura entre o plano horizontal de referência e a cota do nível da água do reservatório 2. As mesmas condições de simplificação se mantêm para esse caso. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Na próxima aula veremos um exercício que contempla todos os assuntos vistos. Até a próxima!